Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Movimentando Sem Dor. Eu sou André Garcia e na aula de hoje nós vamos falar assuntos relacionados a dores no joelho. Então, se você está passando por algum problema de dor no joelho, conhece alguém que está passando por algum problema de dor no joelho, traz para cá, chama, compartilha, essa aula, traz essa pessoa para cá e deixa o restante aqui com a gente, certo? Pessoal, olha, esse assunto é para você que está com problema de dor no joelho. Certo? Pode ser que esse problema seja aí de 2 semanas, vamos dizer assim, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 17 anos, não importa, tá? Não importa quanto tempo você esteja com esse problema. Porque eu sei que muitas pessoas, às vezes estão iniciando o tratamento, outras, já fazem algum tipo de tratamento e às vezes o tratamento não dá certo. E elas ficam aí patinando, em busca de uma solução. Ainda bem que essas pessoas ainda não desistiram, porque aí tem a oportunidade de encontrar o André, e de repente encontrar esse caminho para a solução da dor. Então, a nossa aula é o que fazer para não sentir dor no joelho. Por isso que eu falei que essa aula era destinada a você, que está com problema de dor no joelho. Olha, pessoal, isso está relacionado a pessoas que, por algum motivo, tiveram algum trauma, ou tiveram algum acidente, uma pancada. E também situações que estão relacionadas com os nossos hábitos da vida diária. O que nós fazemos no nosso dia a dia que faz com que a gente desequilibre as nossas musculaturas, que vão desequilibrar as articulações, E isso vai contribuir para quê? Para dor no joelho. Então, tem pessoas que, por exemplo, receberam uma pancada, no joelho, às vezes um acidente. Pessoas, às vezes, que acidente de carro, automobilístico, dando problema, de dar um problema no joelho. Hoje de manhã, só para a gente ter uma ideia, do que pode acontecer, no nosso dia a dia. Hoje, uma amiga minha chegou, fez um comentário na academia, estava na academia, ela disse assim, olha só o que aconteceu com a minha filha ontem. Ela chamou até os bombeiros para dar uma ajudazinha. A filha mais nova brincando com a filha mais velha, de repente, pá, o joelho deslocou. Olha só que coisa. Deslocou. Teve uma luxação. Aí e para voltar esse joelho, Aí tiveram que chamar os bombeiros e tal, eles foram lá, socorreram, deram uma ajudinha, e tal. E ela contou isso, que passou um sufoco, uma situação, uma brincadeira em casa, de repente, pá, acontece um negócio desse, Um acidente, Mas existe algum motivo? Aí eu até falei para ela o seguinte, olha, você que está aqui, Observa bem o que eu vou falar. As mulheres, algumas, tem aonde corre o joelho, aquela que antigamente chamava de rótula, hoje chama de patela, ela corre num trilho. E às vezes aquele onde tem tipo assim um sulco, tipo fosse um buraquinho, às vezes não é tão fundo. Nos homens geralmente é mais fundo. Nas mulheres às vezes acontece raso, é mais raso. E aí a probabilidade da patela sair do lugar, ocorrer uma luxação, é maior, Mas aí eu falei para ela assim, olha, dei uma orientação. Procura um ortopedista para ver como é que está essa situação do joelho. Porque a filha dela contou que em outras ocasiões saiu, Mas aí voltou. Então, daqui a algum tempo, no geral, algo grave, descobrir o porquê que está ocorrendo essa luxação tão facilmente assim, certo? Mas às vezes às vezes a coisa não é tão simples assim. A pessoa às vezes dá uma pancada, caiu, bateu o joelho no chão, ocorreu uma luxação. Opa, aí, Aí foi de repente foi algo assim, um esforço maior para que a luxação ocorresse. Mas nas mulheres pode ter essa situação mais fácil devido a isso que eu expliquei anteriormente, tá? Mas tudo bem. Mas aí a gente tem que averiguar, No caso dos nossos hábitos, nosso dia a dia lá, poxa, eu passo muito tempo sentado, E aí, o que acontece? Puxa vida, eu criei, assim, ao longo do tempo, um problema no joelho. Esse problema no joelho, essa dor no joelho, pode ser resultado dos desequilíbrios musculares que essa pessoa tem, ou foi adquirindo ao longo do tempo.
essa relação da musculatura aí da coxa, né, e às vezes do quadril, ali do tornozelo, essa situação pode estar desequilibrada, e aí fazendo com que as articulações modifiquem, e aí gerando possíveis dor, né, possíveis tipos de dor ou problemas. Às vezes a pessoa tem desgaste no joelho em função de quê? Desses desequilíbrios, tá? Então, identificar a causa. Precisamos identificar a causa, gente. Sem isso, a gente fica tratando no joelho, não sabe nem por que está tratando no joelho. Então, precisa identificar. Às vezes, olha, eu encontrei situações de pessoas que, se assim, ó, professor, eu estou com dor no joelho, né? Me conheceu aqui pela internet, estou com dor no joelho. E aí, o que eu faço? Eu digo, você já verificou por que isso está acontecendo? Não, faz 2 semanas ainda não fui no médico. Aí eu aconselho, né? Olha, faz uma consulta, vê lá o que é que aconteceu, por que essa dor está se originando. Às vezes pode ser uma coisa grave, né? Muito grave, às vezes pode ser não ser tão grave assim, né? De fácil solução, mas é preciso a gente identificar. Agora, sem saber o que está acontecendo, fica difícil até tomar uma solução. E as pessoas cometem alguns erros, tá? Mas no final eu vou mostrar para vocês que erros as pessoas cometem na tentativa de solucionar algo que elas nem sabem de onde surgiu, só sabem que está doendo. Então, beleza. Então, identificar a causa é primordial, tá? Sem isso, nós não temos nada, tá? Eu pergunto, o que é que está pegando seu joelho? Não sei, professor. Eu sei que eu tenho um laudo aqui, às vezes a pessoa até já foi no médico, diagnosticou, fez exames e tal, identificou, mas ela não sabe direito o que é. Ela diz que tem um problema, diz que tem uma inflamação, né? E aí é importante a gente saber os detalhes de tudo isso, certo? Às vezes no exame tem um monte de nome complicado, um monte de nome difícil, mas a gente tem que saber o que é, né? Identificar, saber, buscar informação. Beleza. Tá? Até esse dia teve analisando, né, um exame de uma pessoa, no joelho, lá no exame estava ligeira lateralização da patela. Aí o que é isso, né? A patela está um pouquinho fora do lugar, ela deveria estar centralizada, ela está, às vezes ou à direita ou à esquerda, né? Às vezes ela está, né? Às vezes ela não está nem à direita nem à esquerda, está para cima, né? Então, é importante, lá no laudo, né, nos exames, eles têm informações importantes, né? Mas se você não sabe a causa, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está pegando, simplesmente, se você está tentando tratar a dor no joelho, você está brincando com a sua saúde, certo? Está brincando com a saúde. E a sua saúde, tá? Se você não sabe a causa, é a mesma coisa que tomar um remédio para dor de cabeça. Vou tomar um analgésico. Mas peraí, por que está originando essa dor de cabeça? Pode ser tanta coisa, pode ser um problema, né, aqui vascular, pode ser uma sinusite, pode ser uma alergia, né, um outro tipo de alergia, pode ser labirintite, pode ser enxaqueca, pode ser... Tem que averiguar. A mesma coisa aqui, tá com dor no joelho, cara, precisa saber o que é que está acontecendo. Olha, tem situações, eu vou até enumerar aqui situações que podem acontecer com problemas no joelho, certo? Olha só, vamos colocar aqui, problemas no joelho. Olha só, quando a gente não sabe, situações que são manifestadas, né? Porque tudo pode vir de uma pancada ou de um desequilíbrio muscular. Mas olha só, o que pode sinalizar? Ocorreu uma luxação. Analisou que tem inflamação. Essa inflamação pode ter uma inflamação nos tendões, que é ali no joelho, aí resulta de uma tendinite. Pode ter a gente tem bursa lá no joelho também. Aí pode ter uma inflamação da bursa, uma bursite no joelho. Quando ocorre de ter inflamação, a pessoa também pode ter a formação de cisto. De tanto que o joelho inflamou, a região, a articulação ali, produziu muito líquido sinovial. E em excesso, de tanto que ficou inflamado, foi uma inflamação crônica, aí isso aí pode ter gerado um cisto. Aí isso aqui também é mais uma complicação.
Aí a pessoa pode ter ali, esses dias até, falamos em inflamação de tendão, né? Aí inflamação chamada lá uma tendinite pata de ganso. Pata de ganso. Tá, nós temos 3 tendões que vêm aqui do quadril e liga lá na parte de trás ali da tíbia, passando pelo joelho. 3 tendões, cada um de um músculo. Tá, um desequilíbrio muscular pode afetar ou todos eles ou algum deles, e isso gerar uma inflamação. Aí, quando ocorre esse desequilíbrio, né, basta num deles, né, aí o que pode ocorrer? Desequilíbrio na articulação do joelho. Esse joelho pode estar fora ali da posição ideal por causa dos desequilíbrios. E isso pode gerar desgaste. Já viu aquela lá, a patela, às vezes a parte interna? Tem alguns exames, né, que diz assim, olha, eu estou com a patela, né, desgastada. Pode ser decorrente desse desequilíbrio. Mas está lá, a pessoa até confunde isso, tá? A pessoa confunde, mas professor, o meu problema no joelho é no desgaste. Aí toma injeção, usa colágeno, usa um monte de coisa. Mas, cara, presta atenção, esses desequilíbrios musculares pode ter te levado a essa situação, a essa condição. Mas a pessoa não sabe disso, não sabe essa informação é importante, tá? Olha só, algumas situações, né, que eu coloquei aqui. Aí a pessoa pode ter ainda tem aqui a questão da artrose, certo? Só que isso daqui que eu estou falando é algo geral. Cada pessoa pode apresentar uma situação mais grave ou mais, né, tênue, né? Para isso o exame é que vai demonstrar. Às vezes a pessoa tem uma leve inflamação, teve uma leve, outra já tem uma inflamação mais grave, lá no exame vai mostrar. Às vezes mostra até no exame que a pessoa, nós temos o tendão às vezes até ficou mais fibroso devido às inflamações. Então tá, aqui foi só umas situações, tá, que podem ocorrer com o joelho, e a gente precisa identificar. Okay? Mas olha, ninguém quer passar aqui muito tempo, tá? Opa, tem mais gente aqui chegando aqui no Facebook aqui. Dina, fique à vontade, tá? Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Eu acredito, tá? Isso firme, né? Acredito, tenho fé nisso, que você que está nos assistindo aqui não quer saber de estar ficando aí com a dor por muito tempo, tá? Mesmo que você já tenha passado aí 10 anos, tá, com dor, certo? E está encontrando dificuldade para resolver esse problema. Aí eu venho aqui e te digo o seguinte, qual é o seu desejo? Aí eu estou chovendo no molhado, né? Claro, o desejo seu é acabar com essa dor e voltar a ter uma vida normal. Tem pessoas que voltam a praticar esporte se fizer o tratamento de forma adequada, né? Claro, aqui, né? Tem pessoas que, por exemplo, às vezes deixam de trabalhar porque não conseguem se mover em função da dor, em função do problema no joelho. Tem pessoas que, às vezes, não conseguem subir a escada, descer a escada, às vezes caem em pé, porque o joelho está latejando, está doendo, não consegue dormir, né? Está lá, tem que jogar um monte de travesseiro para a perna ficar, né, bem sustentada para poder dormir, tá? E a pessoa, às vezes, quer voltar a fazer o que mais ama. Eu quero voltar a praticar esporte, quero voltar a trabalhar, quero voltar a fazer o que mais ama. É para isso que a gente está em busca de resolver essa situação de problema no joelho, ou não é? Tá? Deixa a resposta aí com vocês. Ok? Então, agora é possível, sim, quando a gente descobre a causa, né? Que ela pode vir. Quando é pancada, a gente já sabe. Eu recebi uma pancada, eu já sei que foi da pancada, beleza, que gerou algum problema, tal, de desequilíbrio. Aí, quando a gente não sabe, né? Que veio assim, da noite para o dia, surgiu, não consegui, acordei, o joelho travou, né? Aí a gente, né, só tem um caminho, que é os desequilíbrios musculares. Alguma coisa que você estava fazendo no seu dia a dia, né, que de forma repetitiva, dia após dia, não cuidou,
não procurou equilibrar o corpo, aí um belo dia o corpo não aguenta mais, aí ele vai e dá o BO, né? Dá o problema. Aí ele está dizendo, a dor está dizendo assim, olha, você deixou de desequilibrar, né, essas musculaturas, você está muito parado, você está trabalhando o dia todo sentado, ou em pé, você carrega muito peso, você faz, sei lá, você corre muito, né? Tem pessoas que fazem atividade, né? Não é só aquela pessoa que fica sedentária sem fazer nada, não. Corre muito, também pode produzir desequilíbrios, né? Às vezes tem pessoas que fazem exercício nas academias e fazem de maneira errada, sem orientação, e vão desequilibrar também. Aí vão apresentar problema de joelho, certo? Não é porque ela está fazendo lá coisa aparentemente bonitinha que pode ser que ela esteja fazendo a coisa certa, tá? Então, ok. Então, a gente quer voltar a fazer as nossas coisas, né? Eu já, tempos atrás, muito tempo atrás, machuquei o joelho, fiquei sem praticar futebol que eu gostava tanto durante mais de 3 anos, né? Até eu recuperar, né? Aplicar os meus conhecimentos no meu joelho e voltar a jogar futebol. E eu tenho alunos que o desejo deles, quando eles me procuram, não é só aliviar a dor. Por exemplo, eu tenho alunos que recentemente, eu quero voltar a jogar futebol. E outros que não, eu quero ter uma vida normal, eu quero poder voltar a andar sem sentir dor. Né? Cada um tem o seu desejo, mas todo mundo quer ficar livre da dor, tá? Então, a mudança de vida das pessoas que fizeram tratamento comigo, claro, parte tudo do começo que a gente está falando. Descobrimos a causa, aplicamos os exercícios, né, que eu chamo de exercícios terapêuticos para a necessidade da pessoa, né, que a gente tem que descobrir qual é a situação, a limitação de movimento da pessoa, o que ela gostaria de fazer, quais são as atividades da vida diária, e a gente entender todo esse processo para que a gente possa, para que a pessoa, né, possa realmente retomar a sua condição e resolver essas dores. Então, a questão de tratamento, eu tenho alguns alunos que fizeram o seguinte: quando me procuraram, já tinham feito vários tratamentos, e nada de resolver a dor. E às vezes a pessoa fica até descrente. E há aquelas que arriscam, não, eu vou arriscar mais dessa vez, certo? E aí elas entender todo esse processo faz parte. Porque assim, a pessoa sai de uma condição que ela não consegue movimentar, que ela sente dor, que ela está mancando, que às vezes a perna dela está mais como é que se diz? Mais fraca que em relação à outra, porque ela foi economizando aquela perna que estava machucada, o joelho, né? Estava doendo. Aí ela vai causando mais ainda desequilíbrios. E aí tem pessoas que às vezes têm problema problema no quadril, né? E às vezes o problema do quadril que foi responsável também, ou melhor, contribuiu para que a dor no joelho se manifestasse mais ainda, ou ocorressem mais problemas no joelho, né? Então, por quê? Porque as musculaturas do quadril têm ligação com as musculaturas do joelho. Assim, às vezes um tornozelo bloqueado também vai influenciar no joelho. Então, eu preciso identificar cada situação. Tem gente que tem o tornozelo bloqueado, às vezes o quadril não, às vezes é o contrário. Então a gente precisa identificar a pessoa. Não é, eu vejo assim, as pessoas na ansiedade, ou naquela procura desesperada por solucionar um problema que ela já vem carregando durante muitos anos, ela tenta, tá ansiosa ali em querer a solução. Aí muita gente chega para mim e diz assim: me passa os exercícios, né? Me passa os exercícios, como se só isso bastasse para resolver o problema da pessoa. Mas esse é o caminho. Só que ele sendo aplicado de forma errada, não vai resolver. Pega um martelo para colocar um parafuso na parede. Você acha que vai dar certo? É uma ferramenta, mas não vai dar certo para essa situação. Então eu vejo as pessoas que chegam para mim, tá? Elas já estavam fazendo algum tipo de tratamento e nisso não conseguiam achar o resultado porque o tratamento não estava adequado, eram os exercícios que elas estavam fazendo não estavam adequados para a situação dela. Por quê? Porque não fizeram uma avaliação. Às vezes já cai direto, ou a avaliação foi feita de forma errada. Então eu vejo situações de pessoas, por exemplo, tratando o joelho com o quadril ainda bloqueado. Isso não vai funcionar.
né? Precisa desbloquear o quadril. Não vai passar anos e a pessoa ainda vai estar com problema, porque eles têm ligações. E aí, por isso que, às vezes, eu sempre tem alguém que me vê pela internet e diz assim, olha, muita atenção em relação a isso aqui. Aí a pessoa me conhece pela primeira vez, mas ela está acostumada a uma situação de que o pessoal passa exercício físico que vai dar resultado. Até ela já me, né, vê propaganda de alguém, olha, exercício vai dar resultado. Mas eu pergunto para essa pessoa, se isso é tão verdadeiro, porque até esse momento essa pessoa não arranjou a solução para o problema dela. Se o exercício realmente resolve a situação. Então, é porque justamente tem fases do tratamento dela que não estão adequadas, foram feitos de forma errada. E tudo isso que eu expliquei aqui no começo da nossa aula, para identificar as causas, ela tem um sentido para poder justamente chegar na parte de exercícios, aplicar de forma correta, isso cada um tem uma situação, de forma que vão ocorrer a mudança na vida da pessoa, porque ela faz o tratamento de forma correta, tá? E mesmo que você está aí 10 anos, mesmo que você tenha desgaste, mesmo que você esteja na iminência de fazer uma cirurgia, se fizer o trabalho de forma adequada, que é equilibrando as musculaturas, tá? Mesmo que você tenha recebido uma pancada. Se você receber uma pancada, né, no joelho, com certeza as suas musculaturas desequilibraram, né? Ocorre alguma inflamação, tal, né? Às vezes ficou muito tempo deitado, né? Isso vai contribuir para o quadro. Às vezes tem uma musculatura que inflamou e criou um desequilíbrio em relação à outra. A gente tem que identificar tudo isso para poder tomar uma atitude de forma mais assertiva para que a pessoa volte a ter uma vida normal. A gente tem que fazer isso para ocorrer uma transformação. Aí as pessoas, né? Quais são as dificuldades que as pessoas encontram em tudo isso? Simples. Uma das primeiras dificuldades, tá? Uma das primeiras dificuldades, as pessoas, nem eu falei, aplicam exercícios, tá? De qualquer forma. Tá? Essa é uma dificuldade que as pessoas usam. Se não souber a causa, isso não vai adiantar. Então, às vezes faz um tratamento e não importa, né, essa questão da causa. Eu faço exercícios, né? Eu já fiz exercício, mas não está resolvendo. Isso aí que você está falando não resolve, não me ajudou. Eu acredito que não vai resolver, né? Então, ficam descrentes em relação a isso. Mas se realmente, se você não descobrir o que está te levando, né, a essa dor no joelho, em decorrente dos desequilíbrios, se não identificar os desequilíbrios, né, os exercícios não vão te ajudar. Por mais que, por exemplo, uma pessoa faça um agachamento, por exemplo, certo? Faz um agachamento. Mas essa pessoa vai fazer o agachamento, ela vai fortalecer as musculaturas do quadríceps, das coxas, certo? Aí, beleza. Ela faz esse agachamento e diz, olha, exercício porreta, comecei, aliviou a dor, tá? Aliviou a dor. E pode ser que alivie mesmo, tá? Mas, se ela tem o quadril bloqueado, o agachamento está voltado para ela desbloquear o quadril? Não, claro que não. Viu só como a questão é mais profunda, né? Então, às vezes, essas são as dificuldades que as pessoas encontram para resolver a dor, né? A dor no joelho, tá? Não é dessa forma, pegando qualquer exercício, certo? Esse é um dos erros. Talvez, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, talvez seja o erro mais grave. Mas aí, professor, tem muita gente que me pergunta assim, né, sobre a questão de exercício. Você não passa nenhum exercício, você não fala, você conta muita história, muita... Exercício tem um monte. Se a gente abrir a internet, hoje, vai cair exercício dentro da nossa casa. Plá, plá, plá. Tem um monte, né? Mas se você entender que exercício, né, é só a ferramenta, e você precisa entender o que está te levando aos desequilíbrios, né? Você entender isso aqui, ó. Entender
Precisa saber a causa que está te levando à dor no joelho, observar os seus hábitos. Quais foram os seus hábitos que estão te levando a essa situação? E eu citei aqui uma delas, né? Não quer dizer que seja uma delas. As pessoas ficam muito tempo, né, sentadas, tá? Ou passam muito tempo em pé. E às vezes elas se movimentam no dia a dia, mas essa movimentação está provocando situações de desequilíbrio no corpo. Se você não identificar isso, não vai adiantar você pegar qualquer exercício e tentar resolver a sua dor. Isso não vai funcionar. Se funcionasse, né, na internet está cheio, era só chegar lá, pegar um, pegar outro, pegar outro, pegar outro, e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E aí, olha, aliviou, resolveu? Não, de vez em quando eu sinto que o joelho dá uma falseada, às vezes eu acordo com aquela dor, né? E como é que está a sua coxa, a musculatura da sua coxa? Cara, não está fortalecida não, ainda parece ter uma meia geleia assim, tá? Pois é, fazer isso sem saber o que está fazendo, tá? É que nem eu falei, está brincando com a saúde, a sua saúde, ok? Eu acredito que as pessoas, por falta de informação, esbarram muito na questão de usar qualquer tratamento para resolver a dor no joelho. Então, eu vejo situações de pessoas que vivem com caneleira não, desculpa, joelheira para cima e para baixo, como se aquilo fosse algo fabuloso. Poxa, eu tô... Cara, a mesma coisa tá usando muleta. Tá com duas caneleiras, uma aqui e outra aqui, porque começou num joelho, aí foi protegendo esse joelho, ferrou o outro joelho. Aí tá com a joelheira nos dois. E não tá se tocando que isso, né? Porque é obscuro, né? Que a pessoa quer se ferrar, né? Eu vou usar a caneleira porque eu quero me ferrar, né? Não é isso, é que ela não está percebendo, não é claro para ela, porque alguém falou, olha, usa a joelheira que você vai estabilizar, vai sentir melhor, vai parar a dor. É como se estivesse tomando um analgésico. Mas se ela não trabalhar realmente as musculaturas que estão gerando esse desequilíbrio, tá? Não vai adiantar usar a joelheira. Assim é como, por exemplo, eu vejo determinadas pessoas que fazem tratamento para joelho e fazem aplicação, né, de injeções. Faz parte do tratamento. Não estou dizendo aqui que isso está errado, é contra. O problema é que a pessoa só faz isso, entendeu? Esperando o milagre de resolver. Na cabeça dela, aquela injeção é a solução que vai eliminar tudo. E tem gente que às vezes me reclama, professor, eu usei essa injeção aí, mas para mim, a fulana resolveu, para mim não adiantou nada, tá? Pessoal, isso aí não é receita de bolo, não. E realmente pode acontecer de resolver ajudar uma pessoa e não ajudar a outra. Às vezes, uma pessoa pega um exemplo que eu dou aqui de agachamento, ela estava com alguma dor no joelho. Ela não sabe por que isso estava acontecendo. Aí ela faz o agachamento, que é um puta de um exercício bacana, trabalha muitas musculaturas. Aí ela faz o agachamento. Aí ela diz: olha, aliviou, resolveu, tá numa boa, eu estou me sentindo bem. Parabéns, isso é muito bom. Mas o que estava pegando? O que aconteceu? Por que estava desequilibrando essa musculatura? Né? Será que realmente só o fato dela fazer o agachamento, isso aí contribuiu para essa situação? E outras situações que podem estar gerando, que daqui a pouco pode acontecer dela sentir uma dor no quadril, ou de repente ela sentir a parte de trás do joelho doer. E ela não sabe por que isso aconteceu. Porque tem alguns hábitos que ela, né, mantém no dia a dia. Tá? E isso pode ter contribuído. Às vezes até escorregou, né? De repente estava com o sapato alto lá, deu um torção no tornozelo, aí já gerou um problema no tornozelo, né? E aí às vezes não cuida, passa uma pomadinha, alguma coisa assim, toma alguma coisa, e aí esse tornozelo, né, ficou bloqueado e a pessoa não percebe, porque ela diz assim, tá um pouquinho inchado, né? E isso daí pode contribuir para o joelho, para a dor no joelho, né? Então, são situações que eu estou colocando aqui para você identificar, tá? Que o tratamento é uma coisa muito séria.
Não dá para você ficar brincando, né, com exercícios, tá? Que você nem sabe para que está servindo. Mesmo até, como eu dei dicas aqui, né? Dei dicas aqui, você pode fazer, né? Tá? Como diz uma amiga minha, melhor do que não fazer nada. Mas com a certeza realmente que o que você está fazendo está trazendo benefício para você. E benefício, quando eu falo, é que realmente promovendo, né, a saúde para você. Porque assim, ó, eu vou para ficar bem claro. Tem pessoas que às vezes, em função dos desequilíbrios musculares, né, desequilíbrios da musculatura, né, da coxa, como nós estamos falando do joelho, da coxa, quadril, tornozelo, acontece da pessoa começar a ter desgaste, né? E os desgastes, eles vão acontecendo e a gente não vai percebendo, né? Até o ponto da dor sinalizar, porque aí já ocorreu, né, um desgaste maior. Beleza. E aí a pessoa, ela faz um agachamento, porque falaram para ela que o agachamento é top, né? Top 10. E ela começa a fazer e ela começa a sentir que realmente a dor diminuiu. Mas, será que a situação no joelho ainda continua? Quer dizer, o joelho, de repente, ele se deslocou um pouquinho daquele ponto que estava o desgaste, aí foi para uma outra posição, e aí continuou, como ele está fora, né, fora da sua posição normal, ele ainda continua atritando, porque existem desequilíbrios musculares que a pessoa não identificou e que isso está contribuindo para que ocorra mais desgaste, né? Então, são situações que não são claras para as pessoas. E aí eu estou alertando isso daí para você entender o quanto isso é sério. E, de repente, daqui a algum tempo, você está achando que está fazendo a coisa certa, lá na frente, o desgaste, você vai fazer um exame, poxa, voltou a dor novamente, eu tinha resolvido, né? Agora voltou a dor novamente. E o que eu estou fazendo não está adiantando a dor. Aí você vai ver, vai fazer uma consulta, vai ver que o desgaste aumentou. Quando a gente faz a coisa certa, procura equilibrar as musculaturas certinhas, nós estamos ajustando o joelho na sua posição, né? Posição que ele deveria correr, estar, né? Nem é mais à direita, nem mais à esquerda, nem mais para cima, nem mais para baixo, né? O ideal. A gente está evitando de ter situações de desgaste maior. Tem pessoas que às vezes elas começam a sentir esse problema, só que elas não dão importância. E a tendência desse desgaste é maior até chegar a nível 3, nível 4, pessoas que já têm um desgaste muito grande, certo? E eu estou chamando a atenção do desgaste, mas poderia ser outro problema, poderia ser uma tendinite, né? Às vezes a inflamação gerou tanta inflamação que o tadinho do tendão já não aguenta mais de tanta inflamação. E aí ele também desgasta, né? E aí se torna mais fibroso, tá? Daqui a algum tempo, de repente, a pessoa tem um outro problema, de repente, vamos dizer assim, um rompimento, né? De ligamento. E aí gera uma outra situação. Então, muito cuidado em relação ao que você está fazendo, tá? Com relação ao seu joelho. Beleza? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês, né? Era isso. Pessoal, vou deixar aqui, né? Que alguém quiser fazer alguma pergunta em relação ao que a gente falou. Do fundo do coração, tá? Agradeço a todos a participação aqui. Se você está chegando aqui pela primeira vez, né? Gostou do nosso assunto aqui, deixe seu comentário, né? Se tem dúvidas, tá? Vai ser um prazer esclarecer as dúvidas, beleza? Olha, uma ótima tarde para todos, fique com Deus e até quinta-feira. Quinta-feira, às 12h45, estaremos aqui para mais uma aula no nosso canal, respondendo as dúvidas das pessoas que estão nos acompanhando. Beleza? Até mais!